Boa noite, pessoal. Passando aqui para dar um alô para vocês. Eu estou em São Paulo, né? Viajo para a China nesse fim de semana. E assim, eu tinha que dar uma pausinha para falar com vocês a respeito desse assunto que viralizou, né? Não se fala em outra coisa. Of the King, the power, blá blá, né? Então aqui eu vou dar minha opinião, apesar de muita gente ter falado sobre isso. Eu coloquei nos meus stories, né, o que um professor de inglês nativo tem a dizer sobre isso, né? Porque infelizmente a pessoa está repetindo coisas. Eu vou ser bem direta, tá? Eu não quero estar denegrindo a imagem de ninguém, eu não quero estar indo na mesma linha dos demais. O que eu tenho para falar é o seguinte: infelizmente nós temos uma criança, né? E eu quero tirar o foco dessa criança. Vamos olhar quem está por trás dessa criança, aonde estão os pais dessa criança. Porque esses sim têm que ser responsabilizados. Mas existe no Brasil, eu creio que ainda existam leis. Eu creio que ainda existem instituições, como o Conselho Tutelar, né? E o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós temos visto aí trabalho infantil, nós temos visto aí exposição, humilhação, colocação dessa criança ou adolescente em situação vexatória, humilhante, manipulando, usando essa criança para fins comerciais, porque isso não passa de um mercantilismo, né? Estão usando uma criança para arrecadar dinheiro, tá? Não vou entrar no mérito aqui. O fato é que isso é um mercantilismo, tá? Sem falar que charlatanismo é crime. Eu não vou nem entrar nas questões espirituais, né? Então, nós temos Estatuto da Criança e Adolescente, nós temos Conselho Tutelar e nós devíamos ter bom senso, né? Devíamos ter bom senso, porque é inadmissível que nós estamos vendo uma criança sendo exposta dessa maneira, né? Primeiro que um adolescente de 15 anos, ele não tem como responder pelos seus atos, né? De acordo com a legislação brasileira. Ele não pode responder criminalmente pelos seus atos. Ele não pode votar, né? Uma criança de 15 anos, ela não tem maturidade nenhuma para fazer aconselhamento pastoral, né? Aconselhamento principalmente em termos de autoajuda ou coach, ou seja lá o que for. Então, assim, o que eu quero que vocês abram seus olhos é que tirem um pouco o olhar dessa criança e coloquem o olhar no que está por trás. Isso só comprova que nós vivemos numa sociedade cada vez mais decadente, numa sociedade que desaprendeu a pensar, isso em todos os sentidos, né? E eu vou dizer para você, os maiores culpados, o maior culpado não é essa criança, são as igrejas mercantilistas que contratam essa criança para aumentar o seu faturamento, são os pastores, os falsos profetas, os empresários da fé que estão utilizando essa criança para fins da sua própria ganância, né? Esses sim devem ser responsabilizados por estarem utilizando uma criança para fins mercantilistas, expondo a vexame nacional, né? Tire um pouco o olhar dessa criança. Olha, vocês que costumam ir nessas igrejas, que chamaram esse pastor, que não é pastor, porque ele não, com apenas 14 anos, ele não pode ser chamado de pastor. Isso é uma banalização do termo pastor, isso é uma banalização do ministério pastoral, né? Banalização dos termos profeta, banalização dos dons espirituais. Eu até falo com você que é cristão, católico, evangélico, protestante, né? Evite ficar cantando essa musiquinha, dançando esse funkzinho que estão fazendo essa ridicularização, porque isso é uma banalização do evangelho, é uma banalização das coisas de Deus. O Espírito Santo se entristece. Se você parar para pensar bem, off the king, né? Desligue o rei, você está desligando o rei da sua vida, você está desligando o poder de Deus da sua vida. Então diga, the king is on, the power is on, não está off não. Porque isso foi uma grande estratégia. Deus me perdoe, mas já estou entrando na questão de fé. Deus me perdoe porque
Isso com certeza foi uma artimanha de Satanás para implodir a igreja, para ridicularizar o evangelho. E conseguiram. Banalizaram, né? Conseguiram banalizar toda uma classe, né, de cristãos pentecostais. Infelizmente, porque existe muito isso. Então, o que eu quero botar o foco é para quem é o maior culpado são as pessoas que vão atrás desse tipo de coisa, de revelação, ao invés de buscarem a maior revelação que existe, que é a palavra de Deus. Leiam a Bíblia. O meu povo está sendo destruído porque falta-lhe conhecimento. Sem conhecimento, você é enganado por qualquer um, né? Pare de buscar revelações, pare de buscar bênçãos fáceis. Não existe nada fácil, não existe janta nem almoço grátis. Você que não lute, você tem que lutar. E o Senhor Jesus nos ensinou isso, né? Nós temos que usar nossa fé, nós temos que batalhar. Não vem nada de graça não, gente. Nada cai do céu. Você tem que usar a sua fé. Deus não age se você não agir primeiro. Você tem que dar o primeiro passo. Você tem que arregaçar as mangas, você tem que pagar um preço para que você vença as suas dificuldades, para que você vença as adversidades. Você tem que ser forjado pelo fogo, você tem que atravessar o deserto. E muitas vezes você vai estar lá sozinho. Não espere de pastor, não espere de profeta. Busque a Deus, busque a Ele. Ele sim pode lhe ajudar. Então, mais uma vez, olhem para o que está por trás. A decadência moral, a decadência espiritual, a decadência mental, a falta de conhecimento, tá? E eu vou dizer para vocês, os maiores culpados são as pessoas que frequentam essas igrejas também, porque estão indo atrás de bênçãos fáceis, porque não querem esperar, não querem pagar o preço, não querem buscar Deus, querem sentimento, emocionalismo, música tocando no fundo, bateria alta, pá, 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 pá. Somente emoção, não tem palavra, não tem profundidade. Então vamos parar com isso. Mercantilismo, né? Mercantilismo puro. Pago para receber a minha bênção rápido. Então vamos parar com isso, pessoal. Os maiores culpados são os adultos que foram atrás, os adultos que exploraram, os pais que não têm vergonha na cara, eu vou dizer logo assim, vergonha, não tem vergonha na cara de expor o filho dessa maneira. Cadê eles que nunca estiveram ao lado do filho? Não existe um momento desses pais ao lado do filho. Não existe um podcast que os pais estão ao lado desse filho. Não existe nenhum momento que os pais estão ali. Uma criança de 14 anos não se governa ainda. Então foi uma criança moldada, preparada, fabricada, que copia todos os mercenários que ele aprendeu na TV, que ele aprendeu no YouTube. E eu falo com isso com muita indignação, porque eu sou cristã, evangélica. Então, pessoal, tira um pouco os olhos da criança, vamos parar de detonar a criança. Vão para cima dos pais, vão para cima dos pastores da igreja. Fiquei sabendo que o Conselho Tutelar interviu, graças a Deus. Por que a igreja não interviu? Porque estava sendo um negócio lucrativo? Então, pessoal, infelizmente, é isso que eu tenho para dizer, né? Infelizmente, nós estamos numa sociedade muito decadente. Estamos vendo esse tipo de coisa acontecer debaixo dos nossos olhos, crianças sendo utilizadas para todos os fins mercantilistas, leis sendo desrespeitadas, né? Mas ainda existe no Brasil leis. Eu espero que elas sejam cumpridas, né? Eu espero que isso sirva de lição para que o povo abra os olhos e o entendimento. E vou dizer uma coisa: se uma simples criança consegue enganar tanta gente e fazer o estrago que foi feito, imagine o anticristo. Então, pessoal, usem o cérebro, abram os olhos, fechem as carteiras. A fé não é cobrada. Eu creio em propósito, eu creio, sabe, que Deus age, mas não é dessa maneira, não. Nem dessa forma. De Deus não se zomba. E ai daquele por quem vier o escândalo, diz a palavra do Senhor. Então, pessoal, eu só queria deixar isso registrado, tá bom? Deus abençoe a todos. Uma boa noite.